Fala aí, rapaziada, beleza? Alex Targino do canal Alex Flu React aqui na área, voltando a fazer vídeos aqui no canal, né, relacionado à partida de ontem, Fluminense 3, Corinthians 3, pelo Brasileirão. Fluminense não tá bem, né, no Brasileiro, a gente tá sem vencer desde o jogo contra o Cruzeiro, né, aquele gol que a gente ganhou com um gol de falta do Léo Fernandes, 1-0, né, um jogo difícil. E ali a gente não tem ganho mais, se eu não me engano, né? O Fluminense tem tomado muitos gols, né? Só em 4 partidas aqui, rapidamente, galera. Foram 4 do Vasco, 2 do Botafogo, mais 3 do Cuiabá e mais 3 ontem do Corinthians. Só nesse total já são 12 gols tomados. Só em 4 jogos que eu fiz aqui rapidamente um levantamento. Então, assim, mostra que o nosso setor defensivo está muito exposto. E por que está muito exposto? Por causa de erros que vêm acontecendo já constantemente. Né? Então, assim, antes da final da Libertadores, eu sei que tem gente que não gosta de ouvir sobre análise, sobre fazer uma pontuação, sobre fazer uma crítica, enfim, aí, meu amigo, é a critério de vocês. Aqui no canal eu vou falar, né, fazer as críticas, fazer o pós-jogo, porque a gente quer ser campeão. E para ser campeão, a gente tem que evitar brechas, né? O time tem que evitar brechas, porque não adianta fazer 5 e tomar 6. Não adianta que a gente vai perder o título. Beleza, galera? Então, depois dessa vinheta aí, a gente vai fazer análise pontualmente dessa partida aí de Fluminense 3, Corinthians 3. Vamos lá. Então, pessoal, eu já vou colocar aqui no campinho, né, nos dados, só colocar aqui um resumo bem breve aqui. Eu falei de 4 partidas no início do vídeo, né? Por exemplo, vamos ver lá os 4 gols que a gente tomou contra o Vasco. Primeiro tempo a gente tomou um gol, né? Aquele lance ali que o Marcelo escorregou, aonde? No setor defensivo. Ele escorregou, não teve força física para voltar, ficou no chão, Rossi deu uma pedalada, qualquer um que vá para cima ali vai ganhar na velocidade, beleza? Cruzou, outro problema nosso, bola aérea, gol, né? Gol do Vasco, o Marlon se antecipou mal e a zaga também deu mole, né? Gol do Vasco, 1-0. Aí a gente vai botar um lance parecido com o de ontem, com o segundo gol do Corinthians. Quem se lembra do terceiro gol do Vasco contra o Fluminense? Foi muito parecido com o segundo gol ontem do Corinthians. O Marcelo erra um passe lá na frente. Aí, quando você erra um passe ali no meio de campo, quanto mais o Fluminense que tem na zaga, Felipe Melo cobrindo o Marcelo, e o Marcelo não tem velocidade para poder voltar e defender, somente o Diniz acha que isso, não sei o que ele espera, ele acha que vai baixar ali uma entidade no Marcelo de velocidade, o The Flash, e ele vai voltar a ser o Marcelo daquela época lá do Real Madrid, quando ele jogou, né, bem jovem. Até no Real Madrid, o Marcelo, quando era novo, ele tinha problema defensivo. Com a bola nos pés, atacando, é fora de série. Ontem até errou um passe, enfim. Mas no segundo tempo mostrou que o cara é cabeça de vencedor, meu. Se é outro jogador, cai ali em declínio e já era. Ele não. Tomou uma vaia breve ali, entendeu? Da torcida, que é uma outra coisa a falar também. Mas logo em seguida ali, alguns também aplaudiram, mas dali em diante ele continuou a jogar o jogo dele. E o segundo tempo, ele quando foi solto, né, para jogar com a bola nos pés mais no meio, ele foi um dos melhores do segundo tempo, o Marcelo. Mas o primeiro tempo, parecido contra o Vasco lá, aquele terceiro gol do Vasco, idêntico. Ele erra um passe no meio, setor defensivo fica todo vulnerável, né? O Roberto fez o facão. Lá no outro jogo lá foi, acho que foi o PEC, né? O PEC acompanhou ali a trabalhoada ali do. Não sei se foi o Lima com o André, né? O André eu sei que foi, lá no contra o Vasco. O André com o Lima. E ontem, novamente, o André também, um bizonho, sei lá, ele chutou o chão, se machucou, ficou parado também. Não concordo. A não ser que tenha machucado muito, mas eu acho que ele chutou o chão. Naquela hora o cara tem que voltar, errou, meu irmão, tem que voltar voado. Quanto mais que você vê ali na sua defesa, que tem Marcelo e Felipe Melo, né? Se juntar ali, dá quase 100 anos. Então, assim, são escalações que o Diniz faz constantemente também e vai muito nas contas do seu Fernando Diniz também, né? Porque, assim, todo mundo sabe que o setor esquerdo é um setor vulnerável. Todo jogo a gente fala isso aqui no vídeo. Todo jogo. Só que a gente vai até colocar uma análise
prévia aí do Diniz, né, no vídeo aqui, que ele fala que foi um jogo excepcional. Melhor no segundo tempo, mas, ou seja, se é excepcional o jogo, ele fala que foi um pouco melhor no segundo tempo, que para ele o primeiro tempo foi bom. Isso me assusta muito mais do que simplesmente a gente ter tomado os gols no primeiro tempo, com mais umas falhas defensivas. No primeiro gol, outro erro do Marcelo, errou o passe, né? O Corinthians fez uma troca de passe rápida. Ah, o Marlon não deu bote. Meu irmão, ele vai dar o bote. Quando você erra um passe ali, já era, cara. O centroavante sempre vai ter muito mais chance de passar. O sistema defensivo fica tudo exposto. Entendeu? O Felipe Melo ainda tentou, chegou atrasado. O segundo gol também, da mesma forma que eu já expliquei. O lance do pênalti não, para mim não foi pênalti. Né? Aquele árbitro ali, depois eu vou falar, o árbitro é muito ruim esse árbitro. Fraco. Ele é fraco de postura. Ele não tem moral com os jogadores engolem ele. E aí ele fica nervoso que ele não tem postura, ele sai distribuindo cartão para todo mundo. Ele é fraco. É lógico que os jogadores do Fluminense têm que abaixar um pouco, né, a irritação, porque isso aí no jogo contra argentinos pode prejudicar muita gente, porque os argentinos são milongueiros, eles sabem enervar, né, as equipes. Então, assim, o Fluminense tem que também abaixar um pouquinho a pressão, mas eu concordo, o juiz ele irritou demais, né, tem que ser um monge para poder não reclamar ali. Mas voltando à partida, o Fluminense fica muito exposto, galera. O primeiro tempo ontem é assim, assustador. Aí eu vejo o técnico dizer que foi excepcional, eu fico muito preocupado. Porque para ele foi tudo certo. E não é a primeira vez que o Diniz faz isso. Aí quando o repórter vai perguntar a ele sobre essas falhas na derrota, ele fala que o cara está sendo oportunista porque está falando só porque perdeu. Mas quando o repórter fala na vitória do Fluminense, ele responde o cara com maior educação. Ou seja, não pode criticar na derrota, só tem que elogiar. Meu amigo, o cara que está ali na beira do campo, que é técnico, ele tem que dar satisfação através da imprensa, entendeu? Para a sua torcida. E o primeiro tempo ontem foi bizonho, os trapalhões. Tá? Erros individuais, buracos no sistema defensivo. E não foi só ontem. Vem acontecido isso em vários jogos. Aconteceu isso contra o Vasco, aconteceu isso contra o Botafogo, aconteceu isso até contra o Cruzeiro em vários lances, só que o Cruzeiro não fez o gol. E contra o Internacional, galera. O Valência é ídolo no Fluminense. O Fluminense ganha essa Libertadores, tem que fazer lá uma estátua pequenininha pro Valência, lá em Laranjeiras. Entendeu? Porque ele perdeu 2 gols lá no Porto Alegre, assim, bizonho. Então, assim, o sistema defensivo também no primeiro tempo e no segundo tempo, eu até entendo que estava se expondo para empatar no Fluminense lá no Beira-Rio. Mas um buraco sistema defensivo que no primeiro jogo aqui no Maracanã a gente viu. O Inter também teve várias oportunidades. Mesmo ontem o Diniz tendo mudado o esquema para 4-3-3, né? Eu vou botar até no campinho aqui agora para a gente poder ver. Mesmo assim, teve falhas quando o Fluminense foi atacar, teve erros individuais e a recomposição do Fluminense, principalmente ali do lado esquerdo com o Marcelo, muito lenta. O Marcelo correndo para recompor, se você ver aí, gente, parece que ele está com 2 bolas de ferro amarradas na perna. Quando ele vai para frente, você ainda vê o Marcelo criando, chutando, fazendo um lançamento, entendeu? Pode errar, mas assim, vai ter um lateral esquerdo para cobrir ele, vai ter volante, vai ter zagueiros. Então ele tem mais margem de erro para errar lá na frente, mas ali atrás, ou no meio de campo e ele sendo lateral, é muito... vou dar liberdade para o Marcelo, os cabeças de áreas vão cobrir. Tem que ser muito bem treinado isso. E eu não estou vendo esse treinamento na cobertura. Não estou vendo, está tendo muito buraco. Né? Mas o Fluminense no primeiro tempo foi isso, galera. O Fluminense no primeiro tempo foi isso. Erros individuais, o Corinthians a gente vai ver os números. Deu 3 chutes, fez 3 gols. Um pênalti, que eu já falei, inexistente, porque o Marlon, de fato, ele encosta um pouco sim no menino lá. Só que o jogador do Corinthians está em tanta velocidade que qualquer toquezinho ele vai tropeçar e vai cair. Entendeu? O juiz marcou com tanta convicção que, eu falei assim, empurrou muito, mas não, ali não tem essa convicção. Né? Muitos corintianos estão falando que não foi pênalti. A mídia toda aí, a grande maioria, está falando que não foi. Não foi pênalti.
No mínimo, o VAR tinha que. O VAR não pode chamar. Cara, mas se ele tá marcando ali com tanta convicção, o VAR fala assim, pô, você tá achando que foi empurrão? Ah, acho que foi empurrão. Pô, acho que não empurrou, não. Dá uma olhadinha aqui. Só pra tirar dúvida, cara. O que custa o cara ir ali e dar uma olhada? Agora, quando foi lance lá do Samuel Xavier que tomou um pisão do Fábio Santos, a bola, eu vi o Paulo Nunes na Globo falando e o outro lá. Cara, não nem entende de arbitragem ficar dando pitaco. Quer agradar a torcida do Corinthians, que tá o jogo sendo transmitido lá na Sport TV pro Brasil todo. Pô, chutou e chutou para fora o Samuel Xavier. Tudo bem, ele chutou para fora, mas a bola estava dentro do campo. E no mínimo o Fábio Santos, se não foi pênalti, que a bola saiu, era para ser expulso, porque ele pisou ali no tornozelo do Samuel Xavier, que disseram que está inchado lá. Até o Fábio Santos reconheceu e pediu desculpa. Mas a bola estava dentro do campo, como o PC falou. Mesmo assim, tinha que ter o VAR ter chamado, e a bola estava dentro do campo, tinha que ser marcado pênalti. O VAR nem chama. Nos 3 lances, naquele lance das mãos lá, tudo bem, a mão estava encolhida, depois bateu na mão do Gil, bateu na mão do Fagner muito rápido. Eu até entendo que tem uma regra que quando bate no companheiro e bate no outro, na mão do outro sem querer, foi sem querer, não tem intenção, então eles não marcam pênalti, a não ser que a mão do Gil tivesse aberta, né? Aí seria pênalti. Nesse lance, tudo bem. O juiz não deu em campo, o VAR interpretou também na regra que não foi, beleza. Mas aí, para piorar, ele marca a mão do Keno. Né? O juiz é tão ruim que ele enxergou a mão do Keno. Então, assim, não foi pênalti do Marlon. Eu vi a galera falando que o Marlon jogou mal por causa do pênalti. Que ele deu um mole no gol, segundo gol. Não acho. Eu acho que o sistema defensivo ficou todo exposto quando o Marcelo errou no primeiro toque, no primeiro gol. E quando o André também, tá? O André também. Sempre tá nesse lance também, quer dar muito de primeira, muito, né? Joga muito, mas tem hora que é muito peito estufado. Então vamos falar também o André com o Marcelo, que foi bizonho, né? Aquele lançamento para trás que o Marcelo quis dar. Então, assim, foram 2 gols de falhas do Fluminense. Sim, né? O sistema defensivo do Fluminense está muito ruim, mas não é só o Marlon. É o Marlon, é o Felipe Melo, que é lento, né? É o Marcelo, é o cabeça de área que muitas das vezes erra, como o André, como o Martinelli errou lá contra o Cuiabá, que foi expulso. Então, assim, é um sistema defensivo. Eu não tenho visto muito erro do Samuel Xavier. Acho que ele está sempre constante ali, o Samuel Xavier. Beleza, galera? Então, assim, o primeiro tempo foi isso, para a gente poder concluir o vídeo. E a gente dar uma olhada só nos números lá. O Corinthians aproveitou as falhas, marcou muito alto, uma marcação muito forte. E eu vi ali que o Mano Menezes, nesses 10 dias, ficou focado só pensando no Fluminense, como que o Fluminense joga. É tanto que a gente viu lá, né, na saída de bola lá do Marlon, tocou pro Cano, o Cano queria dar de primeira, pô, entregou a bola no pé do Yuri Alberto na pequena área ali, o cara perdeu o gol, ainda bem, né? Faz um golaço no primeiro gol e perde um gol daquele. Por quê? O Fluminense insiste em não fazer um lançamento longo quando tem uma marcação-pressão. Tem que sair só desse jeito. Eu não vou falar que o Diniz exige só sair desse jeito porque eu não estou no treinamento, mas é o que me parece. E o Cano está lá atrás, gente, para fazer saída de bola. O Cano sempre ele tenta de primeira, o Cano sempre chuta de primeira, e às vezes, cara, isso é um lance muito difícil. Toda hora você tocar de primeira, chutar de primeira, a chance de você errar é grande. Quanto mais ali atrás você tem que ter calma, dominar. Tá pressionado, faz um lançamento. Dá para tocar? Sai tocando. Não dá para tocar? Tem que ter um plano B. Já falei isso várias vezes. Mas os erros são os mesmos. Porque aí me parece que quando o sistema defensivo está sempre com os mesmos erros, a mesma saída de bola, os mesmos jogadores escalados, as mesmas situações acontecendo, isso aí é o técnico que acredita insistentemente, teimosamente, ideologicamente, que a sua autoria ela vai no final tudo dar certo. E parece que do outro lado não tem um treinador que te estuda, que analisa o seu time, que vê os pontos fracos, que vê os jogadores do seu time que estão mal. Parece que não tem. Só o Diniz que trabalha. Parece isso. Entendeu? E pior, fala numa entrevista que foi excepcional o jogo. Vírgula. O primeiro tempo foi patético. E o segundo tempo, muito bom. Aí sim, o Corinthians foi covarde, o Mano Menezes foi covarde. Tá, mas eu não vou tirar os méritos do Fluminense. O Fluminense se impôs, o Fluminense foi para cima, o Fluminense teve garra, o Fluminense não errou saída de bola, o Fluminense teve recomposição melhor com o André e com o Marlon. Né? A galera também tem que falar. O Marlon no segundo tempo
praticamente sozinho ali com um zagueiro, porque o André saiu muito para poder ajudar na armação. Né? O Samuel Xavier estava bem no primeiro tempo, foi bem no segundo tempo. O Marcelo ali, no segundo tempo, como o Corinthians foi covarde e assim, ele colocou ali o André, que é mais rápido, né? Recompõe melhor do que o Felipe Melo por causa da força física. O Marcelo fica mais à vontade para poder jogar. Eu teria colocado o Diogo Barbosa, entendeu? Teria colocado o Marcelo no meio de campo e tirado o Ganso. Não falando que o Ganso fez uma partida apática, não. Mas um time que quando fica com o Marcelo, com o Ganso e Felipe Melo, galera, é muito difícil para ganhar. Hoje o futebol é muito físico. Ou você tem o Marcelo ou você tem o Ganso. Então a gente tem duas peças. Então bota Marcelo num tempo e o Ganso no outro tempo. Mas eu não vou insistir nessa conversa porque o Diniz não vai mudar até o dia 4. Então eu não vou perder meu tempo com isso. Então, o segundo tempo o Fluminense foi muito bem. Em tudo. Nas finalizações, poderia ter caprichado um pouco mais o seu Cano ontem, não estava numa noite inspirada, né? Pegou de primeira uma, passou pelo travessão, perdeu um gol de cabeça na pequena área, depois tentou um chute. Enfim, mas é um cara que sempre está lutando, sempre está batalhando, é o jeito dele. E é o cara que tem, né, mais de 80 gols aí em 2 anos no Fluminense. Nem 2 anos ainda, né? Vai completar 2 anos ainda. Beleza, galera? Então, assim, o Fluminense no segundo tempo foi muito bom. Deu um ar de esperança para a galera tricolor, que assim, se a gente jogar com essa pegada e o Diniz consertar a escalação, principalmente do setor esquerdo, cara, eu acho que o Diniz ele vai continuar com esse time aí. Então, cara, tem que treinar muito para recompor ali no lado esquerdo do Fluminense. Tem que treinar muito com o Martinelli, ou com o Alexandre, com o André, para poder dar sustentação ali no setor esquerdo. Porque além do Marcelo ali no setor esquerdo, ainda tem mais um que é o Ganso, e ainda tem um lá atrás, que é o Felipe Melo. Entendeu? Então, assim, é muito preocupante esse setor defensivo nosso. Com a bola nos pés, os caras jogando, pô, jogam demais. Mas para mim, teria que fazer uma substituição ali na lateral esquerda. Teria que tirar o Marcelo dali e conversar. Marcelo, pô, colabora com a gente. Eu sei que não vai acontecer isso, né, até o dia 4, mas seria a minha opção. Então, com esse time aí, com o que o Diniz vai botar, tem que treinar muito a Alexandre e a Martinelli e a André para poder recompor o time. Beleza, galera? Senão vai dar ruim pra gente contra o Boca Juniors. Porque o Boca Juniors vai só explorar os defeitos. Eles vão tentar marcação alta, como o Corinthians fez no primeiro tempo. Aí quando o Fluminense conseguir superar a barreira, tem que ter muita precisão no toque de bola, muita rapidez para poder furar a retranca. Entendeu? Para a gente fazer 1-0. A gente fazendo 1-0 lá contra o Boca, aí é um outro jogo. Entendeu? É um outro jogo. Porque eles vão querer levar para o empate, vão querer fazer um gol. Vai ser isso o jogo, né, do dia 4. Mas voltando para cá, para a gente acabar o vídeo, vamos dar só uma olhadinha aqui nos números aqui rapidinho. Valeu? Vamos lá. Rapidamente, eu estou aqui nos números aqui na escalação, né? A escalação é essa aí, ó. Fábio, Marlon, Felipe Melo, Marcelo, Samuel Xavier, Martinelli, André. Lima fez uma boa partida, tá? O Lima ontem fez uma boa partida, né? Eu sempre já fiz muitas críticas pro Lima, mas o Lima tem entrado bem. O Lima ontem fez um bom jogo, batalhou, entendeu? Tava ligado no jogo. Gostei muito do Lima ontem, pode ser uma peça que a gente ganha aí pro elenco, né? Uma boa peça aí para substituição. Ganso, Keno e Cano. Aí no segundo tempo, né? O Fluminense já com aquela pataquada de 3-1, colocou o Arias, né? O Arias veio, né, da Colômbia, jogou muito bem, o Arias. Ele mudou muito o panorama ali do jogo, né? Ele tem muita confiança. O Arias é um jogador muito quieto, mas é um jogador que, assim, ele faz muita diferença pro Fluminense, né? O Ione Gonzalez e o Léo Fernandes não acrescentaram muito, né? O Ione Gonzalez é aquela força física, aquela correria, foi muito importante lá contra o Inter, mas ontem, cara, o Ione Gonzalez você vê que em relacionado a John Kennedy, a Cano ali, a Keno, enfim, é muito atrás, entendeu? Muito atrás no nível técnico. Não tem condições. Eu daria mais oportunidade os meninos da base lá, entendeu? Ao Isaac. Por que não o Isaac, né? Eu vi os jogos do Isaac no Sub-20, na Copa do Brasil e no Carioca, arrebentando. Por que não o Isaac, Diniz? Né? Por que você não bota aqui algum menino aqui do Sub-20 no banco, Diniz? Não tem ninguém, cara.
Não tem ninguém do sub-20 aqui, galera. Só o Felipe Andrade, que jogou aquele jogo lá contra o Atlético Mineiro em Volta Redonda de lateral e ficou até hoje. Cara, isso aí é muito assim, eu não vou ficar fazendo crítica a isso agora não, vamos focar na Libertadores, mas é muito complicado isso, cara. Isso aí é outra falha do Diniz, ele não, pô, os moleques da base do sub-20, cara, esqueceu. Ele tava até botando Isaac, botava ali de vez em quando no banco e tal, trouxe o Arthur algumas vezes, mas os moleques sumiram. Então, assim, o segundo tempo o Fluminense foi muito bem, como eu já falei, né? O Ares entrou e fez uma diferença muito grande pro Fluminense. Eu já falei dos problemas já do Fluminense, para não estender muito o vídeo. Aqui estão os números. 24 chutes, principalmente muito no segundo tempo, né? 10 chutes no gol, a gente fez 3 gols. Ou seja, a gente teve 30% do chute ao gol. Poderia ter melhorado um pouquinho, né? Ser 50%, né? Poderia ter feito uns 5 ali. Chute do Corinthians ao gol, 3 gols. O pênalti e aqueles 2 gols dados pelo Fluminense, né? Pelo Fluminense, pelo sistema defensivo, muito na conta do Marcelo, mas o Marcelo no segundo tempo jogou muito bem quando ele flutuou no meio de campo. Eu gostei do time, só não gosto do Marcelo aqui na lateral, teria colocado o Marcelo ou no lugar do Ganso ou no banco, né? E aqui o lateral esquerdo de ofício eu colocaria aqui o Diogo Barbosa. Seria a minha substituição no primeiro tempo. Não tinha o que fazer, Nino estava machucado, né? O Lima, eu até falei um pouco, queria o Léo Fernandes, mas o Lima ontem jogou bem. Então não tem mais o que fazer. O time seria esse mesmo, só o Marcelo no banco ou no lugar do Ganso. Eu sei que o Diniz não vai tirar o Ganso. Então, para colocar os medalhões todos no time, ele tem que colocar o Marcelo na lateral esquerda, entendeu? E o Ganso no meio de campo. É isso. O Diniz é isso. Você vê muito isso ele na seleção. Então a estatística é essa aí, galera. A posse de bola nossa de 91 cadê a posse de bola? 76%. Precisão de passe muito alto no segundo tempo, principalmente, né? Porque no primeiro tempo errou passes ali, e quando errou o passe foi fundamental para o Corinthians fazer 2 gols. Cartão vermelho foi 2, né? Do Thiago Santos, que nem joga e conseguiu ser expulso. Felipe Melo também. Felipe Melo, às vezes, quando o fio dele desencapa, ele perde a linha. Tem que se segurar mais. Eu sei que o juiz irritou, eu sei que o juiz é muito ruim, mas tem que se segurar. Na Libertadores pode ser prejudicial esse nervosismo, né, do Fluminense. 15 escanteios, um só do Corinthians. Corinthians no segundo tempo, né? Mano Menezes, meu Deus do céu, que covardia, cara. Os caras não deram um chute no segundo tempo, cara. Pô, pelo amor de Deus, o Corinthians tem jogadores rápidos, cara. Tem um Pedrinho, tem um Mosquito, podia puxar contra-ataque, mas enfim. Já ganharam 2 presentes no primeiro tempo, né? Fora o juiz, né? Que ajudou pra caramba em 3 lances. No pênalti do Corinthians, que não foi. No pênalti do Samuel Xavier. E não vou falar 3, não. 2. Tá? O lance lá da mão lá não foi mão, não. Mas em 2 lances o Corinthians foi beneficiado. No pênalti marcado do Marlon e no não pênalti dado em cima do Samuel Xavier. E uma possível expulsão ali do Fábio Santos. Beleza, galera? O Fluminense caiu, ladeira abaixo, está em 9º lugar, 42 pontos, tá? Ah, abandono o brasileiro. Abandono o brasileiro, a gente já está 3 partidas sem vencer. A última partida foi contra o Cruzeiro, aquele 1-0. Abandono o brasileiro não, galera. Beleza? Acho que o Fluminense vai ter mais 3 jogos aí, né? Contra o Bragantino domingo, depois contra o Atlético Mineiro e eu acho que contra o... Vamos ver aqui rapidinho. O Fluminense vai jogar contra o Bragantino, né? Domingo 6h30, depois contra o Goiás, quarta-feira e no sábado. Beleza? Lá na Arena MRV. E aí, esse jogo do Bahia, eu soube que esse jogo aqui tinha sido adiado. Né? Eu soube que esse jogo tinha sido adiado. Mas depois a gente fala sobre isso para o vídeo não ficar muito longo. Beleza, galera? Então, assim, a gente está em 9º lugar. Vamos pegar o Red Bull aí no domingo e a gente tem que vencer, tá? Pra gente poder subir aí para 45 pontos e ficar ali no bolo ali do G4 ali. Pode se distanciar não. Valeu? Diniz, vamos corrigir esses lances aí, vamos ver só a sua declaração que você falou que foi excepcional a partida e não foi não, tá? Excepcional é uma partida perfeita do primeiro e segundo tempo. Fico muito assustado quando você não admite erros. Você poderia ter falado, nosso primeiro tempo teve muitas falhas, nosso primeiro tempo não foi bom, mas no segundo tempo a gente jogou muito bem. No segundo a gente tem um futebol de nota 8, nota 9. Concordo com você.
E o juiz prejudicou muito. Concordo com você também. Muito. O juiz é muito fraco. Não acho que ele roubou, mas eu acho que ele é muito ruim, aquele juiz. Mas você dizer que o jogo foi excepcional, aí é mexer com a nossa inteligência, né? Beleza, galera? Peço para você curtir. Vamos ver essa pontuação do Diniz aí sobre a partida excepcional que ele falou. Mas eu peço para você curtir, deixar aquele like, se inscrever, fazer o canal dar uma crescida aí, galera. Chegar a 300 inscritos aí, um canal novo. Valeu? Dá essa moral ali para a gente poder estar crescendo. Valeu, galera? Nossa análise aqui é uma análise raiz, é uma análise só para a gente poder ficar passando pano, não. A gente tem que ser justo aqui com as análises. Falou? Então, saudações tricolores e vamos ver aí o que o Diniz falou rapidamente. O Fluminense está super focado nos jogos do Brasileiro. A gente, contra o Botafogo, eu acho que a gente, por ter sido muito próximo, existiu na semifinal da Libertadores uma descarga muito grande de energia física e emocional e a gente não teve tempo para recuperar. E não eram só os jogadores, que nem foi o aspecto físico que foi preponderante, foi o aspecto emocional mesmo. Então a gente não teve energia suficiente para encarar o jogo do Botafogo, então a gente jogou abaixo das nossas condições. No jogo de hoje aconteceu o contrário. O Corinthians teve duas chances, assim, erros nossos que a gente não costuma cometer. E o time estava extremamente focado. Hoje foi uma partida brilhante do Fluminense. O jogo todo, principalmente o segundo tempo. O segundo tempo foi muito lindo. Quem esteve aqui no Maracanã pode acompanhar um jogo. O adjetivo correto é esse: brilhante ou espetacular. Manchado muito pela arbitragem. Eu sinceramente não consigo entender. Se alguém tiver uma explicação, vocês me ajudem, por favor. Porque antes de vir aqui no campo parecia tudo muito já claro pra gente. Então, tanto é que todo mundo reclamou muito, principalmente no lance do Marlon. O do Samuel estava longe, mas o lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível. Não dá pra gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza numa disputa, o jogador saindo da área, o outro jogador vem e encosta, então se encostar na área é pênalti. Então fica uma coisa muito estranha, no mínimo muito estranha. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato Fluminense. Lá contra o Grêmio a gente teve um pênalti no Nino não marcado, no final do jogo, pisão. Hoje o juiz, ele deu um pênalti totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois o lance do Samuel, é o lance que todo VAR chama para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa do lance daquele. Já falei outras vezes aqui que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão, mas o Fábio chega atrasado e pisa no tornozelo do Samuel. O Samuel torce o tornozelo, está com o tornozelo inchado e o VAR não chama. Fora isso, quando eu tinha 13 minutos do segundo tempo, já tinha parado de 5 minutos ou 6 minutos já. O jogo parado, ele dá 8 minutos, já parece muito. Aí deu um monte de cartão amarelo, vários cartões amarelos, 2 expulsões, mas nenhuma, ele não se insinuou nenhuma vez a acelerar o jogo